Olá, bom dia a todos e todas e salve os mestres de capoeira, contramestres, professores, instrutores, alunos e todos aqueles interessados em pesquisar, estudar a capoeira e vivenciar a capoeira como um todo. Estou aqui nesse vídeo para atender uma provocação do Jefferson Nogueira, contramestre Paradinha, na qual ele faz uma provocação que vai ajudá-lo na coleta de dados da sua tese de doutorado. E, portanto, é um momento ímpar, é um momento importante de poder estar falando para vocês ou respondendo alguns questionamentos que estão no bojo da pesquisa do mestre Paradinha. A primeira questão que ele chama atenção para a gente é como a gente vê o crescente aumento da divulgação dos vídeos de capoeira na internet. Eu quero dizer que eu vejo com bons olhos. Quero dizer que eu também vejo de duas maneiras. Uma das maneiras é um aspecto muito positivo, altamente positivo, em função da divulgação da capoeira para o mundo inteiro. Para essa divulgação chegar em lugares aonde os mais remotos lugares onde as pessoas não têm um acesso diretamente com essa cultura ou com a cultura brasileira e com a capoeira. E como a capoeira se expande para o mundo inteiro, ultrapassando muitas fronteiras, eu vejo de maneira muito positiva essa possibilidade das informações, dos vídeos, dos cursos, das experiências, das cantigas da capoeira chegarem, até dos próprios livros chegarem, oportunizando esse conhecimento e essa prática nesses lugares tão remotos e tão longínquos. Por outro lado, eu vejo também com uma certa preocupação, porque muitas pessoas postam na internet coisas sem fundamentação, fake, como nós costumamos dizer, apenas simplesmente para se projetar de uma maneira dentro desse contexto vou chamar cybercultura, cybercapoeira, como na conversa com o amigo Jefferson ontem. Então, simplesmente vão reproduzindo muitas coisas da capoeira sem a menor convicção, sem a menor ética, sem a menor constatação dos fatos e sem os conteúdos devidamente escolhidos e de que forma responsáveis de colocar esses dados na internet. Então, são esses dois aspectos. Por um lado, um aspecto altamente positivo no sentido da divulgação, da difusão e promoção desse conhecimento da capoeira. Do outro lado, um aspecto preocupante com relação à ética, com relação às pessoas colocarem todos esses materiais de capoeira sem nenhuma responsabilidade. Mas, sobretudo, cabe àquele consumidor do conhecimento, estar atento, principalmente do que são postados, as coisas que são postadas na internet, e possa filtrar de maneira que possa buscar algo fidedigno, algo confiante, algo com segurança de que essas informações são informações preciosas, são informações fidedignas, são informações que vêm de áreas de pesquisas e de estudos e que possam com certeza, trazer esses conhecimentos para as pessoas que estão nos mais remotos lugares, mas também para aquelas pessoas que estão estudando e que não têm essa possibilidade da mobilidade de sair de sua casa para uma biblioteca, ou a questão da mobilidade de ter os livros fáceis nas suas mãos, de ter essas informações, de ter os artigos científicos, já há muitos artigos científicos hoje publicados na internet. Então isso, vou falar assim,
como pesquisador também da capoeira. Isso me deixa altamente favorável, muito favorável a essas informações da capoeira, da área da capoeira na internet. Aqui mais uma vez, atendendo mais uma provocação do mestre Paradinha. É uma provocação que cabe muito bem nos dias atuais, por conta dos instrumentos que nós temos via internet e que alcança o mundo inteiro, de longo alcance. E a questão principal dele é qual é essa importância de se elaborar registros, documentários, filmes, vídeos, e poder ser postados no YouTube. E tratar de muitos assuntos, como ancestralidade, a questão das técnicas da capoeira, a questão dos rituais, a questão da difusão, a questão metodológica, didática e etc. Eu vejo isso de uma forma bastante abrangente. Todas as vezes que eu me deparo com uma questão dessa natureza, sobre a questão dos registros, eu me reporto a um livro publicado em 1993 pelo mestre Itapuã. O livro chama-se Bibliografia Crítica da Capoeira, do mestre Itapuã. Esse livro é um resultado de 29 anos de acervo, de estudos, de guardar o seu material e a preocupação, um material de aproximadamente 3.000 títulos, e a preocupação de poder divulgar isso para o universo, divulgar isso para todos, divulgar isso principalmente para a comunidade da capoeira, que naquele tempo se ressentia muito de não ter como pesquisar algo da capoeira. E o mestre Itapuã, cuidadoso no seu acervo, com tantos recortes de jornais, tantos livros, tantos vídeos, tantos discos, ou, aliás, tudo que se refere à capoeira, o mestre Itapuã catalogou no seu acervo. Então, são quase 3.000 títulos, e essa é a principal preocupação. Me parece que essa preocupação ainda é a preocupação de hoje. Talvez até com mais força, porque em 1993 o mestre Itapuã só tinha uma maneira de divulgar isso através do seu livro. E hoje nós temos a possibilidade de fazer vídeos, de fazer filmes, de ter suas redes sociais e poder postar do próprio celular, filmar e postar. Então, é de uma grandeza enorme essa possibilidade da transferência do conhecimento, da oportunidade do conhecimento. É muito grande, é muito vigoroso isso. E eu vejo também que existem muitos programas, muitos projetos no YouTube. E não são eles exclusivos da capoeira, mas a capoeira também está presente aí. Existem projetos muito responsáveis, como o projeto do próprio mestre Paradinha, onde ele, inclusive, faz uma leitura e faz uma resenha dos livros da qual ele lê e da qual ele pode passar e poder, vou falar assim, difundir esses conhecimentos com tantas outras pessoas que às vezes não têm acesso aos próprios livros que o próprio mestre Paradinha acaba divulgando na sua rede. Eu vejo também de uma forma bastante salutar, uma forma bastante positiva, porque são projetos que trazem à tona esse conhecimento.
esse conhecimento que em 1993 as pessoas não tinham esse conhecimento. E agora nós temos essa ferramenta na mão que a gente pode divulgar para o mundo inteiro. Eu acho, inclusive, que isso tem dado um alento à capoeira no sentido dessa divulgação mundial, dessa possibilidade universal de poder se transferir o conhecimento, de poder compartilhar o conhecimento. Então, sim, eu vejo de grande importância, de importância singular, a possibilidade, sim, de poder passar esses conteúdos através, aí eu quero chamar a atenção, de bons projetos, de projetos importantes, que tenham conteúdos, que tenham ética acima de tudo, na possibilidade de contribuir para tantas pessoas no mundo sobre a nossa arte, a arte de capoeirar. Um grande abraço. E para falar sobre mais uma provocação, mais um questionamento investigativo do mestre Paradinha, contramestre Paradinha, como ele gosta de ser chamado. A pergunta principal é sobre as possíveis influências dos fundamentos aprendidos na internet e aqueles aprendidos na questão presencial. Em primeiro lugar, vamos falar o que seja fundamentos. Fundamentos é sempre o lastro, é sempre um princípio, é sempre a base, é sempre as regras que regem um determinado conteúdo. Vamos falar da capoeira regional de Mestre Bimba. Quais são os fundamentos de sustentação da capoeira regional de Mestre Bimba? Vou falar da sequência desprezada, vou falar do batizado, da sequência desprezada, vamos falar da formatura, vamos falar do ritual do jogo, vamos falar aqui do curso de especialização, vamos falar da cintura desprezada, da sequência de ensino de Mestre Bimba. Então, esses são os princípios básicos das músicas do corrido e da quadra, ou seja, do próprio ritual do jogo da capoeira, um berimbau e 2 pandeiros. Então, eu estou falando de algo da capoeira regional que se refere à principal estrutura da capoeira regional, ou sejam as regras que regem a capoeira regional. É isso que nós entendemos como uma questão fundamental. Então, eu não vejo dificuldade em relação aos fundamentos aprendidos na internet e os fundamentos aprendidos na questão visual, corpo a corpo, aluno-professor, aluno-mestre. Aí sim pode ter uma influência importante na questão da ancestralidade, dependendo da capacidade de cada um desses mestres, né, passarem, de que forma eles estão passando isso para seus alunos, de que forma ele vive essa ancestralidade. Aí depende, mas esses conteúdos sobre os fundamentos estão... você pode encontrar isso também nos livros, você pode encontrar isso nas lives, você pode encontrar isso nos debates, você pode encontrar isso nos seminários, né? Você pode encontrar isso, inclusive aqui, eu já separei nesse momento, na Capoeira Pedagógica, Conhecimento e Movimento, que é do Mestre Paradinha, que é fantástico esse canal no YouTube. Juntamente com o canal também da Identidade da Capoeira, do mestre Dunga e do contramestre Fly, e uma certa feita eu provoquei para que eles pudessem publicar um pouco desse trabalho dele, desse trabalho grandioso que eles têm, com mais de 200 entrevistas. E então ele escreveu sim na Negaça do ano de 1922, que está aqui, e o Dunga e o Fly escrevem um artigo super interessante quando ele fala assim,
na identidade da capoeira, que é o programa dele, cada live um livro. Então, a dificuldade foi muito grande para ele falar a respeito das 200 ou mais de 200 na época já, desse conteúdo que eles tinham ali. Então, cada live um livro, cada live uma história, cada live se fala dos fundamentos e cada live se fala do que as pessoas produzem na capoeira. Isso é de fundamental importância. Aí eu vejo aqui, no Capoeira Pedagógica, Conhecimento e Movimento, logicamente eu fui buscar esse porque eu conheço de perto, né? E selecionei alguns aspectos aqui interessantes. Eu já falei, porque certa feita eu fiquei muito emocionado quando o mestre Paradinha fez a resenha dos meus livros. Já pensou? Você tem um canal que trata da capoeira pedagógica e as resenhas, você só vai encontrar muitas vezes essas resenhas no ambiente acadêmico. Ou seja, nem todos os ambientes acadêmicos valorizam as resenhas dos livros. Mas eu tinha um professor, Miguel Bordas, que ele não começava as aulas dele, aliás, todas as aulas do professor Miguel Bordas, ele fazia uma pequena resenha de um livro que ele estava lendo. Fantástico! Então, essas resenhas da qual o mestre Paradinha faz os livros, imagine o que é eu estar buscando esses conhecimentos sobre, vou falar aqui, o capoeira na universidade, e entro nesse YouTube aqui, nesse programa, nesse canal, e eu posso ouvir isso. Não é somente para aquelas pessoas que enxergam e que enxergam, mas é para as pessoas que também ouvem, pessoas que têm dificuldades em ler, podem muito bem acompanhar essas resenhas e incorporar no seu conhecimento esse conhecimento de cada livro, de cada... Fantástico isso aí. E eu vejo que esses registros não param somente aí. São registros que falam dessa questão pedagógica, são registros de referências de vários livros, são registros de recortes de livros e de questões que estão ainda sem resolução ou de curiosidade de algumas pessoas, aonde são apresentadas nesses canais. Apenas como uma ilustração nessa minha fala aqui, né? E, logicamente, o mestre Tchê também tem lá na Universidade de Pernambuco um canal fantástico de entrevista de pessoas, de mestres de capoeira, onde eles falam das suas